Em 2020, um estado inteiro do Brasil simplesmente apagou. Tipo, sumiu do mapa elétrico. E não foi por algumas horas, foram 21 dias exaustivos de rodízio e escuridão total. O grande apagão do Amapá. Pois é, a energia elétrica é meio que aquela força invisível que a gente só nota quando falta, né? Mas, ali no Amapá, a ausência dela revelou, assim, uma fragilidade assustadora da nossa infraestrutura moderna. Com certeza. E é por isso que no nosso mergulho de hoje, analisando relatórios da ANEEL, da USP e do Senado, a gente vai destrinchar essa crise. A ideia é entender como uma sequência bem bizarra de falhas de gestão e problemas estruturais causou esse colapso. Exato. E o que isso expõe sobre o esqueleto crítico que sustenta a nossa sociedade, sabe? Porque o ponto de partida de tudo isso é o próprio desenho da rede elétrica lá do Amapá. Tem a ver com a forma como eles se conectam ao resto do país, né? Isso. Eles tinham uma conexão com o Sistema Interconectado Nacional, que a engenharia chama de conexão em antena, que é basicamente uma linha isolada, sem nenhuma rota alternativa caso dê algum problema na linha principal. Nossa. Ou seja, é tipo você ter uma metrópole gigante que só tem uma única ponte de entrada e saída. Se rola um acidente feio ali, a cidade inteira fica isolada na hora, sem ter para onde correr. É exatamente essa a ideia. E essa única ponte, no caso, era a subestação de Macapá. A ANEEL apontou uma falha de governança absurda lá. Porque, veja bem, uma subestação desse tamanho tem 3 transformadores justamente para garantir a redundância. Para ter uma margem de segurança, claro. Aham. Mas durante uma tempestade, 2 deles pegaram fogo ao mesmo tempo e isso cortou a energia de tipo 89% da população do estado de uma vez só. Mas espera aí. Se o padrão exige 3 transformadores e 2 queimaram, a matemática básica diz que o terceiro deveria pelo menos segurar a carga mínima lá para o estado não desligar totalmente, certo? O que aconteceu com ele? Então o terceiro já estava quebrado e encostado num canto há quase 10 meses. Os relatórios deixam muito claro que a concessionária simplesmente não fez a manutenção. Caramba, 10 meses quebrado. Pois é, foi uma negligência operacional severa mesmo. E para piorar, não tinha nenhum gerador termoelétrico de prontidão no estado para cobrir esse buraco gigantesco deixado pela subestação. Mas tem um detalhe geográfico aí que eu fiquei pensando. O Amapá tem usinas hidrelétricas locais, tipo Coaraci Nunes e Ferreira Gomes. Se a conexão com o resto do país caiu, por que essas usinas do próprio estado não continuaram rodando para manter as luzes acesas? Esse é o grande mito da autossuficiência. A resposta está na própria física do sistema elétrico. Muita gente acha que é só a usina estar lá e pronto, tem energia. Mas as turbinas precisam de um tranco inicial, uma injeção de eletricidade para começar a rodar. Entendi. É o que chamam de black start no setor, né? Exatamente. E não é só isso. Essas usinas locais dependem da rede nacional para estabilizar a frequência da energia. Tentar isolar o Amapá e criar uma microrrede do zero ali, equilibrando cada watt gerado com o que é consumido a cada segundo, é um pesadelo técnico. Nossa, deve ser muito difícil sincronizar tudo isso sem o apoio do sistema maior. Quase impossível sem um amortecedor do sistema nacional. Sem contar que era época de seca, sabe? Os reservatórios já estavam super baixos. E aí, com a rede falhando e as usinas locais sem conseguir operar sozinhas, virou uma bola de neve. Porque sem eletricidade para manter as bombas funcionando, as estações de tratamento de água simplesmente pararam. O impacto em cascata foi brutal. Sem água na torneira e com as baterias das torres de celular acabando em questão de poucas horas, a população sofreu muito mais que um apagão elétrico. Foi um isolamento total. Sim, foi um colapso sanitário e um isolamento digital quase imediato. É assustador pensar nisso. Com o sistema central completamente inoperante e até a entrega de diesel falhando, a galera teve que buscar táticas de sobrevivência bem locais. A descentralização acabou sendo a única saída viável ali no curto prazo. Os documentos mostram que a resposta prática veio de soluções em microescala mesmo. Tipo o que exatamente? E geradores solares portáteis. Aqueles da marca Lampa Amazon são até citados nos relatórios como uma parte essencial dessa resposta à crise. Faz muito sentido o solar portátil virar o padrão ali. Quando não dá para depender de caminhão entregando diesel no meio do caos e no escuro, um painel solar vira meio que uma âncora de segurança.
garante autonomia para manter remédio na geladeira ou a comunicação básica. Com certeza. Essa crise acabou forçando uma aceleração na transição energética ali no nível individual. Mostrou na prática que depender cegamente de um único cordão umbilical tecnológico é um erro de planejamento gravíssimo. O colapso do Amapá provou que um sistema complexo sem manutenção rigorosa e sem redundância é literalmente um castelo de cartas. Qualquer vento derruba. E a infraestrutura moderna promete muita comodidade, mas esconde esses pontos únicos de falha que podem paralisar a vida de milhões de pessoas em minutos. O que deixa uma reflexão bem provocativa para quem nos ouve. Se a simples falta de peças de reposição em uma única subestação tira a água, a luz e a comunicação de quase 1 milhão de pessoas por 3 semanas, até que ponto a nossa extrema dependência dessas infraestruturas hipercentralizadas nos torna reféns do próximo disjuntor que desarmar?